Boa tarde. Ai, obrigada por vocês estarem aqui para escutar um pouquinho a gente. Né? E ótimo também ter aqui com a gente, junto, o nosso time Vibra, que trabalha em parceria e colado com a gente no MasterChef. Então, MasterChef tem a história que tem por um trabalho grande em conjunto entre Endemol, Band, Vibra, Discovery e muitos outros parceiros, licenciados, agenciados e essa junção e união de forças que faz a diferença num projeto tão grande quanto o Master. E a gente está aqui num evento de influência e a gente veio falar de uma marca que ela é super influente aqui no Brasil e no mundo, considerando os programas de gastronomia, né? Então, que é o MasterChef. Então, acho que aqui a gente vai dividir um pouquinho como foi a construção dessa marca para ela ser tão influente no segmento. A gente vai começar. A gente tem. A gente não tem um negocinho de passar. Tem um negocinho para passar? Tá chegando. Tá chegando o passador. Oi, time técnico, tudo bem? A gente pode ter um passador de slides? Eu não lembrei antes também. Obrigada. Peraí, volta aqui. O que eu aperto? Só o verde. O verde vai para frente, o vermelho você volta. Tá bom, obrigada. O verde vai para frente e o vermelho vai para trás. Tá bom. Bom, bora lá. Bora. Mas aí, antes da gente entrar, né, aqui no MasterChef, a gente já se apresentou, mas eu vou dar uma passada. Eu estou na Endemol como diretora de negócios de Branded Content. E eu estou na Endemol como diretora de digital. Peguei MasterChef desde o comecinho da trajetória dele e estamos aí trabalhando nesse projeto desde então. E aí, falando um pouquinho, a gente começa falando um pouquinho de Endemol, Banijay, porque para quem ainda não conhece a gente, nós somos uma produtora que faz parte de um grupo francês que chama Banijay. E a gente está em vários territórios aí no mundo todo. O MasterChef, ele a gente fala que ele é um blockbuster também, né, dentro do grupo, então ele está em mais de 40 territórios. A Banijay, ela aqui no Brasil, ela tem 3 empresas. Então, a gente está falando da Endemol como produtora, a produtora de não ficção, né? A Fábrica, que é uma produtora de ficção, que fica no Rio de Janeiro, e o Banijay Studios também, que é um complexo de estúdios gigante que a gente tem lá em Guarulhos. Então, acho que a gente trouxe aqui o nosso Reels para vocês conhecerem um pouquinho o nosso trabalho. Aí, se puder aumentar o som, que esse vídeo tem áudio. Não está rolando o áudio? Então a gente passa para o próximo, Geralda. Bom, então, não vamos passar o vídeo, vamos para frente. Mas é um pouquinho de toda a nossa história, de tudo que a gente já comentou. E hoje a gente está aqui para falar de MasterChef, que é uma marca do nosso portfólio em que a gente costuma contar que nós somos não só uma marca de entretenimento, mas nós somos todo um ecossistema de negócios, de conteúdo e negócios, né? MasterChef Brasil, quando a gente fala dessa construção de marca e a gente fala da influência do Master, a gente nunca pode esquecer toda a trajetória do Master, né? Assim, MasterChef começou em 2014, nós estamos falando de um projeto aí que já tem seus 11 anos de ar, né? E toda a influência que MasterChef construiu vai de todas as ações que foram feitas durante todo esse percurso, né? Não é que essa marca ela estreou sendo a marca mais influente. Sim, é uma franquia de gastronomia muito influente mundialmente. Mas no Brasil, quando ela começou, ela era uma franquia de gastronomia, um projeto de reality show. E ela começa desde cedo a se relacionar com o seu público, né? MasterChef, desde o comecinho de quando ele estreou, ele já tem uma boa relação com a audiência através do Twitter, né? Então,
Ele começou na televisão, né? Então a gente começou na Band. Acho que aí ali a gente abriu um novo caminho ali para esse lugar da cultura de gastronomia aqui no Brasil. A gente até fala que assim, né? Quando a gente vai cozinhar para familiares ou para amigos, e aí você cozinha muito bem, as pessoas falam, você já é um MasterChef. Então aí acho que a marca ela começou a ser construída nesse momento ali na TV aberta, né? Então ele virou um fenômeno e aí naturalmente que essa timeline ela é importante. Por quê? Porque ela existe um desenvolvimento e uma evolução dessa marca também, não só na questão de multiplataforma, mas também de amadurecimento dela mesmo, né? E de quanto a gente poderia aproveitar ela. Então, aí, a partir de 2015, iniciou a expansão, que é onde a gente saiu também só do amadores, né? Porque a gente começou ali com amadores e aí, a partir do momento de sucesso, a gente começou a expandir mais e trazer os outros formatos que tem dentro, né? Que hoje em dia, enfim, a gente tem acho que 5 edições especiais diferentes, que é de amadores, profissionais, o Confeiteiros agora, que a gente tem também, a gente teve o Júnior, que o Júnior, inclusive, ele veio ali nesse período de expansão, que é onde a gente trouxe esses temáticos, né? Que aí trazendo ainda mais esse selo de qualidade aqui do MasterChef. E quando a Mari fala em expansão, a partir de 2015, 16, 17, a gente começou a fazer um trabalho que, como eu contei para vocês, a primeira relação de influência do MasterChef com o seu público foi através do Twitter e através da TV aberta, num trabalho que já vinha sendo feito com essa produção ali no começo. Quando a gente entra nesse momento de expansão, a gente começa a olhar para mais uma rede social, a gente começa a expandir isso para outros lugares também. Então, MasterChef passa a estar no YouTube, MasterChef passa a ter um perfil de Instagram forte, MasterChef passa a estar nas outras redes, e MasterChef passa a contar a sua história além do momento de exibição de televisão, e passa a ter um contato contínuo com a sua audiência. Então, quando a gente fala de influência, a gente também está falando dela começar numa ponta, permear para um outro lugar, e ela ir trançando ali toda uma história e todo um caminho de contato, né? Todo um caminho de levar uma mensagem, né? E como a gente comentou, MasterChef ele é um selo de qualidade, né? Mari falou, se você faz um prato bonito na sua casa, você fala, esse é um prato digno de MasterChef, né? Ou já pode ir para o MasterChef. E o que a gente sempre teve, todo mundo que trabalha com esta marca tem como principal foco se a gente vai aproveitar 1 segundo da vida das pessoas, que a gente aproveite esse segundo da melhor maneira possível. Então, tudo que a gente entrega é pensando em como aproveitar bem, né? Então, a nossa influência ela também tem um lugar de muita autoridade, porque não é só sobre influenciar, mas é sobre falar algo alinhado com os valores da marca, né? Sobre a gente aproveitar o tempo de uma maneira que contribua e que crie uma boa experiência para a nossa influência. Então, MasterChef, todo esse pensamento tá nessa construção de marca. E aí, quando a gente tem essa influência, tem essa credibilidade, toda essa construção, onde passa a confiança, principalmente ali para a audiência e para o consumidor, a gente tem uma possibilidade aqui de comercialização e exploração dessa marca, né? Que aí é onde a gente está falando não só negócios através das exibições, né, enfim, da mídia, que a gente pensa em todo esse ecossistema de conteúdo no digital, mas também a gente traz para produtos licenciados. Então, aí a gente sai da tela e aí a gente vai para a prateleira, né? Então, assim, isso a gente hoje tem a parte de eventos e também tem a parte que é de experiência, né, que a gente fala, que aí é levar a experiência MasterChef para um lugar físico, para as pessoas experimentarem isso, e esses produtos licenciados. Então, assim, produtos licenciados de tomate, melancia, panelas, a equipamento de cozinhas profissionais, né? Então, assim, e o porquê que essas marcas, esses donos de produtos, né, eles procuram a marca MasterChef justamente por ter essa credibilidade que passa para o consumidor. E hoje o nosso lugar de influenciadores, porque como a gente foi construindo também uma trajetória de influenciador digital no digital, a nossa influência está junto com a influência de outros influenciadores também, né? Então, o que a gente faz é relacionar essas influências de maneira colaborativa, né? A gente trabalha muito em parceria
principalmente com os próprios ex-masterchefs que viram também influenciadores, os jurados que são grandes influenciadores hoje também, e também com influenciadores em que a gente confia para estar junto com a nossa marca. Então, Reacts, a gente vem trabalhando. Esse ano a gente lançou a primeira versão do MasterChef Creators, que teve Divas de Depressão. Então, a gente consegue, através do Master, mantendo a nossa premissa de marca, criar essas colaborações para quem tem interesse no nosso produto e para que os públicos que a gente também gostaria de alcançar e estar junto possam receber essa mensagem de uma maneira que seja nativa para eles, seja através de uma plataforma em que nós usamos uma linguagem, ou seja através de um influenciador em que a gente assume como o influenciador fala e faz uma collab ali, né? O mais importante aqui, quando a gente fala de digital, é a gente conseguir aproveitar o tempo das pessoas bem, né? A briga no digital sempre é por tempo. Então, se a gente está falando de tempo, é aproveitar bem o tempo das pessoas, levando uma boa mensagem e levando algo que possa, por que não, transformar a vida delas como o MasterChef transforma tanto a vida das pessoas. E aí, entrando aqui, né, nesse lugar do licenciamento de produção, que é o que a gente fala, a gente tem uma marca consolidada, já existente em outros territórios. Quando a gente traz para o Brasil, a gente faz essa adaptação cultural dessa marca, porque a gente está fazendo conteúdos para brasileiros, então isso precisa ser passado ali através desse entretenimento. Então, aí aqui a gente tem esse lugar dessas edições especiais, que eu comentei anteriormente, que a gente fala de amadores, profissionais, júnior, que a gente já teve 2 temporadas, 60 a mais, confeitaria e o celebridades, né? Que lançaram essa semana a notícia, e teremos aí uma edição super especial. Então, a cada temporada, a gente tenta trazer renovação também para ela, né? E a adaptação, inclusive, por exemplo, vocês já viram alguns episódios que a gente também tem influência, né? Os influencers também, creators, ali dentro do programa fazendo essa participação, porque existiu, de fato, uma evolução desse conteúdo, uma vez que a gente extrapola a TV também, né? Então, assim, acho que nesses 10 anos, que é o que a gente está falando dessa timeline, a gente nasce na TV aberta, a gente tem uma audiência existente no digital, onde a gente também pode explorar, porque, assim, cada lugar tem a sua audiência. Então, a gente tem a TV aberta, a gente vai para o YouTube com 5 blocos ali, que já é um comportamento de consumo diferente, além dos cortes, que aí é onde a gente briga por tempo e da atenção das pessoas ali nas redes sociais. A gente tem a TV a cabo, que aí a gente está falando da Discovery, a gente tem o streaming, que a gente está falando da HBO Max, a gente está falando da Band Play, a gente está falando dos Fast Channels também. Então, o MasterChef é gigante dentro da Samsung TV, da LG Channels, da Pluto TV. Então, assim, ele é um formato e um conteúdo onde ele está pulverizado em múltiplas telas, e existem audiências específicas para cada uma delas. O programa, naturalmente, ele é o único, né? Então, o que a nossa estratégia ali para entrar nessa outra plataforma é a questão dos cortes. Então, por exemplo, como no YouTube, que a gente faz por blocos, porque ninguém vai assistir um programa de 1h30 ali direto. Então, as pessoas consomem ele por bloco. E nas redes sociais, enfim, a cada ano também criando e um ecossistema diferente. O que eu ia te complementar, Mari, comer é cultural, né? E quando a gente fala de adaptação para a cultura local, a gente está falando em como a gente traz um formato que tem um sucesso global e transforma ele tão próximo de uma cultura local, né? Eu acho que muitas pessoas que ainda não têm uma entrada tão grande na gastronomia, quando assiste um MasterChef, aprende muita coisa. Eu aprendi muita coisa sobre comer com o MasterChef nesses 9 anos que eu trabalho com este programa. Por quê? Porque é cultural, né? Assim, e a gente quer, a gente sente desejo por comer o que está naquela tela, né? Então, qual que é o papel de quem está cuidando dessa marca? É entender como é que fazer isso tornar realidade, né? A nossa influência aqui é como é que eu levo um Beef Wellington para a mesa das pessoas. Então, eu faço o quê? Eu crio um conteúdo de receitas. Como fazer isso de uma maneira simples? Afinal, a maioria de nós não é chefe de cozinha. Afinal, a maioria de nós não sabe como fazer isso com as técnicas perfeitamente. Mas eu consigo te ensinar a fazer isso de uma maneira MasterChef, da qual você consegue replicar na sua casa.
né? Então, essa adaptação para a cultura local também tem muito a ver a entender com o público que a gente trabalha, a entender o conteúdo que a gente pode oferecer para essa audiência, que é a nossa audiência mais próxima, que é a nossa audiência cativa, quem é que está ali com a gente. Assim, eu acho que esse, inclusive, é um conselho para todo mundo que quer ser um influenciador, né? Conheça a sua audiência. Parece batido, eu falei isso, parece que todo mundo fala, parece que você vai ter que entender de inteligência de dados para fazer isso. Talvez você tenha que mais entender de escutar. Talvez você tenha que escutar melhor as pessoas, fazer as perguntas corretas, entender o que elas estão falando, para daí sim vocês criarem um conteúdo que realmente influencie e faça sentido e mova a vida das pessoas. E no digital dá para você escutar bastante, né? O tempo inteiro. Aí assim, né, e aí falando um pouco de negócios, dentro quando você cria essa marca e consolida e também faz toda essa amplificação de conteúdo, a gente fala de integrações de marcas, então é isso, as marcas também, os anunciantes, eles se sentem seguros e confortáveis de estar se relacionando com essa marca de sucesso que é o MasterChef, então isso não só através da integração de conteúdo ali de uma prova integrada dentro do programa, por exemplo, a gente aqui até trouxe o exemplo desse cliente do Outback, que ele fez uma campanha muito legal e acho que foi de uma forma muito integrada ali junto com o time comercial da Band de trazer dentro da prova integrada. Aí ali eles tinham um desafio de fazer um novo prato Outback, dali eles levaram para o ponto de venda, ou seja, eles saíram daquele conteúdo e foram para venda direta, eles criaram esse menu, levaram lá para os restaurantes de Outback, os participantes que ganharam essa prova, eles fizeram um vídeo de campanha, né, um filme de campanha ali para contar o que eles tinham feito e onde eles estavam naquele momento, então ali a gente teve a parte de integração, o licenciamento, que aí é tanto dentro do conteúdo como no digital também, né? Porque aí a marca também é influente ali de outras formas quando se junta com o anunciante e aí amplificando toda essa campanha. Então eles, por exemplo, foi um cliente que a gente sempre gosta de falar que eles exploraram o máximo que eles podiam dessa marca MasterChef e junto em collab ali com a marca Outback, né? Aqui até os exemplos de licenciamento, quando a gente falou de produto, né, e aí não só produto físico, mas também através das experiências. Então, assim, hoje, nesses 10 anos, na verdade, acho que a partir do 2016, ali que acho que começou a guinar mais, né, o licenciamento de produto. Então, desde então, a gente tem mais de 700 produtos licenciados dentro de utensílios, alimentos, eletros, livros, e também esses grandes eventos como a gente acho que recentemente teve o do Trilho MasterChef, que foi em Curitiba, então era uma experiência de gastronomia num trem. A gente tem a campanha que está perene, já está há alguns anos lá no Beto Carreiro, e também teve o MasterChef nas Nuvens, que foi na Lagoa, lá no Rio de Janeiro. Então, ali a gente cria essa experiência e como a marca MasterChef, ela cuida, né, disso, a gente participa de todas as aprovações, o dono do formato também, então, assim, tem todo um cuidado para a gente conseguir manter ela saudável. E aí, juntando um pouco e trazendo mais para onde a gente está aqui nesse evento hoje, né, a gente está falando de um evento de influência que muitos de vocês provavelmente, né, ou já trabalham com influenciadores ou são influenciadores, mas o que todos esses cases de MasterChef podem agregar também para vocês que estão ouvindo você está conectado com bons parceiros. Isso faz muita diferença. Então, conheçam os parceiros com quem vocês estão se conectando. Você ter uma boa marca consolidada, isso vai te levar muito longe, né? Não é só sobre a mensagem que você fala hoje, com a opinião que você tem hoje, com o vídeo que você fez hoje, mas toda a construção do que você está fazendo vai influenciar na sua carreira como influenciador, vai influenciar na construção da sua própria marca, né? Então, olhar para esse lugar de MasterChef, óbvio, considerando que nós somos uma marca global, sim, mas o que eu poderia trazer para a minha realidade como uma influenciadora ou pessoa que trabalha com influenciadora? Olhar para isso e falar, tá bom, são pontos que geraram uma boa construção de influência. Quais pontos desses eu poderia trazer para a minha realidade? Isso você consegue fazer em qualquer nível, né? Porque um bom influenciador, ele provavelmente começa ali fazendo com seus próprios recursos, dando sua própria opinião bem forte sobre algo que ele gosta muito, ou que ele tem muita experiência,
mas ele tem que ter um lugar de fazer isso com muita responsabilidade, porque é uma imagem que demora muito para ser construída, demora segundos para ser destruída, né? Então, esse é o motivo pelo qual nós cuidamos tanto dessa marca, porque a gente, né, gosta muito e é um navio, né? Então, a partir do momento que você constrói e coloca a sua influência para o mercado, você está construindo o seu próprio navio, né? Então, a gente precisa ir cuidando dele no meio do caminho, né? E balizando os nossos discursos, a gente precisa ir colocando sempre tudo muito conectado aos nossos valores de marca, a gente precisa ir escolhendo os parceiros corretos, a gente precisa ir fazendo revisão desses parceiros ao longo do caminho, a gente precisa ir fazendo esforços em conjuntos. Então, eu acho que tudo isso vale para quem também está buscando construir sua própria influência, né? Ou trabalhar com influenciadores que estão construindo sua própria influência. Então, a gente tem mais 2 pontos. Então, o 4º ponto aqui são as nossas redes sociais. Nós já falamos muito delas ao longo desse caminho, né? Então, a gente trabalha isso como um grande hub, né? Então, MasterChef começa a sua trajetória na TV aberta, tem toda uma trajetória ali de digital acontecendo. Nós passamos por YouTube, Facebook, Instagram, X, TikTok, Kawaii. A gente vai trazendo todo mundo, cada um nas suas linguagens. É uma equipe super dedicada a fazer isso, né? A gente cria conteúdos que são exclusivos para essas plataformas, a gente cria conteúdo com linguagem exclusiva para cada uma dessas plataformas, a gente faz acordos comerciais com cada uma dessas plataformas e a gente atende clientes individualmente em cada uma dessas plataformas. Então, é muita personalização, né? A marca MasterChef trabalha com uma personalização também para o seu público muito interessante. Dentro dos seus valores, a gente consegue criar coisas para os nossos patrocinadores, para as plataformas que são nossas parceiras, que são muito legais. A gente já fez desde exibição do ao vivo via Twitter na época, como uma live exclusiva para o TikTok, como dicas MasterChef para o YouTube, como é muita coisa. Então, cada ano a gente busca sempre uma renovação, né? E essas integrações são sempre muito importantes. E criando uma consistência também, né? Enfim, a Isa está lá desde o começo ali, junto com o time da Vibra também, construindo isso. E não foi da noite para o dia, né, que o digital ele ficou consolidado, né? Então, assim, acho que teve um trabalho aí de todo o time também, dessa construção, dessa evolução, dessas adaptações praticamente anuais e às vezes mensais, dependendo do que a gente precisa ajustar. Mas acho que o que precisa ali, não só de guardar, né, essa coisa da marca, né, dar um cuidado para isso, mas também de ter a consistência, porque a consistência ela é importante. E também não desistir logo no começo, né? Porque nem sempre vai dar super certo da noite para o dia. E chegamos ao motivo pelo qual estamos aqui para falar de influenciadores e por que criamos uma versão de MasterChef com influenciadores este ano, né, Mari? Esse daqui foi uma parceria que a gente fez com o YouTube. Acho que a ideia da timeline era até para vocês entenderem um pouco da construção disso e até onde a gente chegou hoje e onde ainda a gente pode chegar, que às vezes a gente fala, tem muita coisa ainda que daria para explorar. Então, a gente criou esse produto MasterChef Creators e aí a gente estava falando do First View YouTube, então, assim, era para um público dali do YouTube mesmo. Tivemos todo um ecossistema digital, mas enfim, né, ali o programa a gente trouxe numa forma diferente, não era uma temporada regular, então a gente trata como uma edição especial. Então a gente está falando de 3 episódios de 30 minutos, que foi ali exclusivo para o canal do YouTube, do MasterChef, que é gigante também. E a gente trouxe 2 personalidades ali apresentando o programa, que é Divas Depressão, que eles são nativos dessa plataforma, e conversa exatamente com esse público no qual a gente queria atingir, né? A gente trouxe como participantes 6 criadores de conteúdo de gastronomia, que já estão no YouTube há algum tempo ali também trabalhando esse território, né, esse nicho de gastronomia. Então, a gente trouxe esses 6 participantes e foi uma estratégia muito interessante, porque ali a gente fez uma estratégia de agregar também a audiência desses participantes, né? Então, assim, a audiência do MasterChef ali no YouTube é gigante, a gente tem 5 milhões de inscritos no canal e
e a audiência ela é muito grande, ela realmente acompanha. Então, a gente teve essa edição especial e a gente ainda conseguiu conquistar uma audiência nova ali para o nosso canal. Então, esse aqui foi uma das parcerias que a gente fez ao longo desses últimos 10 anos, que essa, no caso, foi a última. E eu acho que a gente pode complementar aqui e dizer que isso só aconteceu porque o MasterChef realmente é muito influente no Brasil, tá? Exato. E esta versão foi a primeira do mundo. A MasterChef Creators aconteceu pela primeira vez no mundo do MasterChef, no Brasil, né? Então, isso mostra a força que a gente conseguiu conduzir durante esses 9 anos e criar em torno dessa marca para que, num momento, a gente conseguisse fazer uma adaptação de um formato tão grande, tão consolidado quanto é o MasterChef, assim, né? Para quem não trabalha com IPs, propriedades intelectuais, neste lugar, fazer qualquer modificação é muito complicado, né? Porque a gente trabalha com um padrão global, né? E toda vez que a gente trabalha com padrão global, a gente precisa pedir 1 zilhão de autorizações. Então, quando a gente foi atrás de pedir esses 1 zilhão de autorizações, a gente só conseguiu porque a história que a gente construiu no Brasil em torno da nossa influência, em torno da nossa marca, fazia sentido criar essa versão no nosso território. Então, eu acho que também fica aqui o convite, porque a Banijay e a Endemol estamos sempre muito abertos a criar essas versões de todos os nossos formatos. Então, nós temos um catálogo de 4.000 formatos que pode ser modificado pensando nesses novos ambientes e nesses ambientes de influência. E a gente entendeu que com o MasterChef seria a nossa primeira experiência em fazendo isso aqui para uma marca do nosso catálogo, mas que ele seja só o primeiro, né, Mari? Exato. Então, no final do dia, quando a gente pensa sempre em criar uma propriedade ali, a gente pensa no quão a gente pode consolidar ela e deixar ela tão influente como o MasterChef, que foi o exemplo que a gente trouxe aqui hoje, para assim abrir outras possibilidades de relacionamento, de negócio e de estratégia mesmo. Então, muito obrigada aí pela atenção de vocês. E para todo mundo que pergunta como mandar ideias de formato, falar com o Endemol, tudo, a gente só recebe via esse QR Code, né? Porque como somos uma empresa de formatos, nós temos toda uma parte legal para receber, falar sobre ideias, porque precisa ter gente, né? E a gente é muito responsável com isso, então acessem os QR Codes para quem quiser mais detalhes sobre isso. Muito obrigada!